auditorium, auditorium, video store, video store, bicycle or bike, bicycle or bike, road, road, fast food restaurant, fast food restaurant, supermarket, supermarket, frozen dinners, frozen dinners, stock clerk, stock clerk. What time is it? What time is it? It's a quarter to three. It's a quarter to three. It's a quarter to five. It's a quarter to five. It's 9:30. It's 9:30. It's 7:30. It's 7:30. At home. Dennis, what are you doing? I'm washing the car. E você acabou de ouvir at home. At home. Então, home é o lar, é a sua casa. Eu não posso falar da casa dos outros. Quando eu vou falar da casa dos outros, eu falo house. Quando eu tô falando da minha casa, eu chamo de home, ok? My home. E você sempre usa at junto com home. Então, at home, em casa. At home, em casa. E aqui a gente chama a conversa entre a mother e o son. A mother grita: Dennis, what are you doing? What are you doing? So, what? O que? Are you? Uma pergunta. What are you doing? To do é o verbo fazer. Doing é a conjugação do verbo fazer. Fazendo, ok? No gerúndio, fazendo. What are you doing é o que você está fazendo? What are you doing? Então ela fala, Dennis, what are you doing? E aí ele responde, I'm washing the car. Então a gente aprendeu que car é carro. Então, car, carro. Washing é lavar. Então, to wash, lavar. Então, washing é o verbo to wash conjugado no gerúndio, lavando. Então, I'm washing the car. Eu estou lavando o carro. At home. Dennis, what are you doing? I'm washing the car. A stock clerk at a supermarket. Excuse me, I'm looking for frozen dinners. Frozen dinners. They're on AO3A. E você acabou de ouvir a stock clerk at a supermarket. Stock clerk é a pessoa que trabalha no supermercado ou em uma loja. Ele é o repositor. Ele é quem cuida do stock. E ele também auxilia os clientes às vezes quando precisa. Então é stock clerk. Ele é o repositor, ok? Então stock clerk era supermarket. Supermarket é uma palavra bem parecida com o português. Supermercado, supermarket, ok? Então a stock clerk era supermarket. E aí aqui a gente tem um customer e um stock clerk. Customer é o consumidor e o stock clerk, ok? Conversando. A customer pergunta para o stock clerk: Excuse me, ok? Com licença, tô te interrompendo, lembra? Excuse me. I'm looking for frozen dinners. To look for. To look for é um phrasal verb, é uma expressão idiomática utilizada no inglês para dizer procurando. Então, to look for, procurar. Então, quando você quer falar procurar em inglês, você usa look for. Looking for é o verbo conjugado no gerúndio. Então, procurando. I'm looking for. Eu estou procurando. I'm looking for frozen dinners. Então, frozen dinners é tudo que é congelado. Frozen, congelado, dinner é o jantar, né? Então, frozen dinners. Tudo que for congelado. Por exemplo, você vai naquela seção de congelados no mercado e você encontra pizza nuggets, coxinha, aqui no Brasil, pastelzinho, todas essas coisinhas congeladas, verduras, legumes congelados, é chamado de frozen dinner, ok? Então ela fala assim, excuse me, I'm looking for frozen dinners. E aí o stock clerk fala, frozen dinners, ele repete, né, porque ele tá pensando. Aí ele fala, there, on AO3A. Lembra que a gente aprendeu AO no avião? A gente tem
window seat and aisle seat, que é o corredor. Então, no mercado a gente também tem aisles, vários aisles. Então, they're on aisle 3A. Os frozen dinners estão no corredor 3A. Mas ele não repete os frozen dinner. Ele usa there, ok? They are there, contraído. They're on aisle 3A. A stock clerk at a supermarket. Excuse me, I'm looking for frozen dinners. Frozen dinners. They're on aisle 3A. Riding a bike. Hi, Cindy. Where are you going? I'm going to a video store on Malley Street. I'm going that way too. Then let's go together. E você acabou de ouvir riding a bike. Riding a bike, ok? Então, bike você pode chamar de bicycle ou bike, bicicleta. E todas as vezes que você tem uma bicicleta, aqui a gente fala andar de bicicleta. Em inglês a gente não usa o verbo andar, a gente usa o verbo riding. To ride, riding. Então você ride a bicycle, you ride a motorcycle, you ride a horse. Então motorcycle, moto, horse, cavalo. Então tudo que você monta em cima, você usa o verbo to ride, ride. Então aqui é o verbo riding conjugado, riding, andando de bicicleta, riding a bike. Ok? E aí o young man fala para a young woman, Hi Cindy, hi Cindy. Então uma outra forma de dizer hello é hi, olá, oi, hi, hi Cindy. Where are you going? Where are you going? Where, para onde, entendeu? Where, para onde? Are you, uma pergunta. Então, where are you going? Para onde você está indo? To go, ir, é o verbo ir. Going é o verbo ir conjugado no gerúndio, indo. Where are you going? Para onde você está indo? E aí a young woman, I'm going, eu estou indo. I'm going to a video store. Video store. Video store é uma coisa que atualmente não é mais tão comum, mas nos Estados Unidos ainda tem bastante. Video store é aquelas lojas que vendiam videocassete ou aluga DVD, aluga videocassete. É muito comum ter uma video store agora para jogos de videogame, PlayStation, Xbox and so on. Então, todas as vezes que você precisa alugar ou comprar, você vai numa video store, ok? Eles vendem lá os jogos, essas coisas. E ela tá indo para uma video store. Aí ela fala, I'm going to a video store on Malley Street. Malley Street é o nome da rua Malley, Rua Malley. I'm going to a video store on Malley Street. Aí ele fala, I'm going that way too. I'm going, estou indo. That way, por aquele caminho. I'm going that way. Então você pode falar this way or that way. Esse caminho ou aquele caminho? Geralmente quando você tem duas, você tá indo numa rua e depois você tem uma rua que vai para cá, uma rua vai para cá, geralmente tem uma placa com duas setas escrito this way, that way, ok? Então você pode ir para este caminho ou para aquele caminho. E aí ele fala, I'm going that way too. To é também. To, também. Eu estou indo por aquele caminho também. I'm going that way too. E aí a young woman. Then significa então. Then. Então. Then. Então. Você pode usar then ou so para falar então em inglês. Então é só uma intersecção na palavra. Você fala then. Então. Let's go together. Let's go together. Let's, lembra que a gente aprendeu let's, que é um convite? Então, let's go. Vamos. Let's go together. Together, juntos. Então, together é juntos. Let's go together. Vamos juntos. Then, let's go together. Então, vamos juntos. Riding a bike. Hi, Cindy. Where are you going? I'm going to a video store on Malley Street. I'm going that way too. Then let's go together. On the road. Diana, what time is it? 7:45.
Is there a fast food restaurant around here? Yes, there is, Dave. But we're late. The lecture is at 8:30 and the auditorium is a long way from here. You're right. E você acabou de ouvir On the Road. Road é estrada, ok? Road, estrada. Então, on the road, na estrada, ok? On the road. E aí aqui a gente tem uma conversa entre um man e uma woman. Eles estão dirigindo on the road e o man fala: Diana, what time is it? Ok? A gente já aprendeu nas aulas anteriores que what time is it é que horas são. E aí ele pergunta pra ela, what time is it? E ela responde, 7:45. 7:45. Então, lembra que na aula anterior que a gente aprendeu que a quarter significa 15. E só é a quarter porque é um quarto, ok? A quarter, um quarto. 4 pedaços de um inteiro, ok? 1/4. Então, a quarter. Então, it's a quarter to 8. É 15 para as 8. A quarter to 8. Então, todas as vezes que você quer falar para a outra hora, então, a quarter to 7, a quarter to 8, a quarter to 9, a quarter to 10. Então, para as 8, para as 9, para as 10, ok? 15 para as 10. Aqui nesse caso, 15 para as 8. E aí o man continua. Is there a fast food restaurant around here? Ok? Is there, lembra que a gente aprendeu nas aulas anteriores? É uma pergunta. Is there? Haver, existir. Então tem. Is there a fast food restaurant? Fast food restaurant is my favorite. Ok? Então o que é um fast food restaurant? Fast food é uma palavra que a gente meio que já está acostumado aqui no Brasil, porque o que significa fast food? Comida rápida. Fast, rápido, food, comida. Então fast food, tudo que é preparado muito rápido é fast food. Ou seja, é o sinônimo de tudo aquilo que não é bom para a sua saúde, é fast food. Por exemplo, McDonald's, Burger King, e todos esses tipos de restaurantes são fast food, ok? Pizzaria, fast food. Então todos os a gente pode chamar de fast food ou junk food, ok? Que é tranqueira, lixo. Junk é lixo, então tranqueira, lixo. Hoje é dia da tranqueira, dia do lixo. Sabe, sexta-feira? Dia do junk food. Dia do fast food, ok? E aí ele pergunta aqui, e fast food é feito num fast food restaurant, ok? Então ele pergunta, is there a fast food restaurant around here? A gente já sabe que here é aqui. A gente aprendeu que near é perto. Near here, perto daqui. Nearby, perto daqui também. Outra forma de falar perto daqui é around here. Então a gente pode falar near here, nearby, around here. Só around significa em volta. Here, around here, em volta daqui ou perto daqui, ok? E aí ele pergunta, is there a fast food restaurant around here? E a woman responde, yes. There is, Dave. Yes, there is, Dave. Então ele perguntou, is there? Ela responde, there is. So is there a fast food restaurant around here? Yes, there is, Dave. But, we're late. We're late. Lembra que a gente aprendeu early and late? Eles estão atrasados. Então, adiantado e atrasado. We're late. E aí a woman continua. The lecture is at 8:30. Lecture é palestra. Então, um professor pode dar um lecture. Qualquer pessoa, na verdade, pode dar lecture, um empresário, um palestrante, qualquer um pode ser um palestrante. Então, todas as vezes que o palestrante vai dar uma palestra, aquilo é chamado de lecture, ok? E aí ela fala, the lecture is at 8:30, ok? 8:30, 8:30. Então, the lecture is at 8:30. And the auditorium. Lembra nos vocabulários? Você viu o auditorium. Auditorium é o auditório. Então é um espaço vazio, cheio de cadeiras que você senta para ouvir uma palestra ou para assistir uma peça. Então você está no auditório, ok?
Auditorium, em inglês. Então ela fala, the lecture is at 8:30 and the auditorium is a long way from here. Então, a long way from here é o oposto de around here, de near here, or de nearby. Near here, perto daqui. Longe daqui é a long way from here. A long way from here. Lembra que eu falei para você que o way é caminho? As mochilas estavam there in the way. Então, nesse caso, way é caminho. É um caminho distante. A long way from here. Daqui. Então, é uma longa distância daqui. Ela fala, the lecture is at 8:30. And the auditorium is a long way from here. E aí o homem responde, you're right. You're right. You're right. Ok? To be right. Estar certo. Você tá certa. You're right. Então a gente pode usar right para dizer que alguém tá certo. Então, you're right. Ok? Eu concordo com você. Você tá certa. You're right. On the road. Diana, what time is it? 7:45. Is there a fast food restaurant around here? Yes, there is, Dave. But we're late. The lecture is at 8:30 and the auditorium is a long way from here. You're right. Numbers 13 to 59. 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 21, 21, 21, 32, 32, 32, 43, 43, 43, 54, 54, 54. Então vamos aprender a expressar ações em progresso no inglês, chamado de gerúndio. Então vamos aprender a falar o gerúndio em inglês, tudo o que está acontecendo. Toda ação que está acontecendo, ela está no gerúndio. E em inglês, para colocar uma ação em progresso, a gente usa o verbo to be mais o verbo terminado em ing, o verbo terminado em ing. Então, por exemplo, Steve is washing the car. O verbo é to wash. O verbo to be então fica Steve is, verbo to be. Wash mais ing, washing his car. Steve is washing his car. A gente está expressando uma ação em progresso. O Steve está lavando o seu carro. They are watching television. They are watching TV. They are watching TV. They are, verbo to be. Watch and watching. Ok? Watching TV. To watch, watching. Susan is riding her bike. Verbo to ride. Susan is riding her bike. E aí a gente pode usar na afirmativa, na negativa e fazer pergunta. Na afirmativa, I am washing my shirt now. She is asking a question. They are watching a tape. Para colocar na negativa, eu só adiciono not. Então, he's not reading now. Ted and Jane are not going home. Bob is not watching TV now. E para perguntar, é só colocar o verbo to be antes do sujeito e continuar. Então, is Terry reading a new book? To read, reading. Então, is Terry reading a new book?
Are Leo and Tom going home? To go? Going. Are Leo and Tom going home? Are they watching the new tape? Where are you going now? Mas a gente tem uma regrinha que a gente precisa manter na mente, que é, todo verbo que termina em E, o E precisa ser excluído para adicionar o ing. Por exemplo, o verbo to write. Write termina em E. Para conjugar ele no gerúndio, eu tiro o E e coloco ing. Então, writing. To write, writing. I'm writing a letter. Outra regra que a gente tem é todo verbo que é CVC, a gente fala CVC. O que é CVC? Consonant, vowel, consonant. Consoante, vogal, consoante. Todo verbo que é CVC, você tem que dobrar a última consoante e adicionar o ing. Por exemplo, o verbo to put. Put. CVC. PC. UV. TC. Então, put. P consonant. U vowel. T consonant. Então eu dobro a última consonant. T. Então fica 2T. E adiciono ing. Então, put vira pudding. Pudding. Pudding, ok? Meg, I'm putting your letters in this folder, ok? Vamos parar esses três verbos. O verbo to go termina normal. Então eu só adiciono o ing. Go, going. O verbo ride termina em E. Então eu excluo o E e coloco ing. Ride, riding. E o get? O get ele é CVC. G-E-T. CVC. Então, eu dobro a última consonante e adiciono o ing. Get, getting, getting.